Numa reunião de família, um jovem perguntou aos seus pais, tios e avós como que eles conseguiram viver antigamente, sem TV, sem Wi-Fi, sem tecnologia, sem internet, sem computadores, sem drones, sem Bitcoin, sem smartphones, sem Facebook, sem Twitter, sem YouTube, sem WhatsApp, sem Message, sem Instagram, sem Netflix. Então, o avô tomou a palavra e respondeu: Veja, meu querido neto, da mesma forma como sua geração vive hoje, sem orações, sem dignidade, sem compaixão, sem vergonha, sem fé, sem honra, sem lealdade, sem respeito, sem valores, sem personalidade, sem noção de compromisso, sem o seu interior, sem caráter, sem tempero, sem ideias, sem amor próprio, sem humanidade, sem modéstia, sem virtudes, sem honra, sem propósitos, sem, isso eu não sei, sem essência, sem força interior, sem alma, sem identidade, quando muitos de vocês nem sabem se são homens ou mulheres. Nós, pessoas nascidas entre os anos de 1930 e 1980, somos abençoados e nossa vida é uma grande prova disso. Depois da escola, fazíamos o dever de casa e depois saímos para brincar. Jogávamos com os amigos reais, não amigos de internet. Costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincávamos com eles. Nossos pais não eram ricos, mas nos deram e nos ensinaram o amor verdadeiro. Nunca tivemos celulares, laptops, DVD, PlayStation, Xbox, videogames, notebooks, internet, mas tínhamos amigos reais. Parentes moravam perto para aproveitar o tempo em família. Poderíamos ter estado em fotos preto e branco, mas você pode encontrar lembranças bem coloridas nelas. Somos uma geração única, pois somos a última geração que ouviu seus pais e também a primeira geração que teve que ouvir seus filhos. Somos uma edição limitada e então aproveitem, valorizem e aprendam com o ontem. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles valorizem seus ancestrais. Numa reunião de família, um jovem perguntou aos seus pais, tios e avós como que eles conseguiram viver antigamente, sem TV, sem Wi-Fi, sem tecnologia, sem internet, sem computadores, sem drones, sem Bitcoin, sem smartphones, sem Facebook, sem Twitter, sem YouTube, sem WhatsApp, sem Message, sem Instagram, sem Netflix. Então, o avô tomou a palavra e respondeu: Veja, meu querido neto, da mesma forma como sua geração vive hoje, sem orações, sem dignidade, sem compaixão, sem vergonha, sem fé, sem honra, sem lealdade, sem respeito, sem valores, sem personalidade, sem noção de compromisso, sem o seu interior, sem caráter, sem tempero, sem ideias, sem amor próprio, sem humanidade, sem modéstia, sem virtudes, sem honra, sem propósitos, sem, isso eu não sei, sem essência, sem força interior, sem alma, sem identidade, quando muitos de vocês nem sabem se são homens ou mulheres. Nós, pessoas nascidas entre os anos de 1930 e 1980, somos abençoados e nossa vida é uma grande prova disso. Depois da escola, fazíamos o dever de casa e depois saímos para brincar.
Jogávamos com os amigos reais, não amigos de internet. Costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincávamos com eles. Nossos pais não eram ricos, mas nos deram e nos ensinaram o amor verdadeiro. Nunca tivemos celulares, laptops, DVD, PlayStation, Xbox, videogames, notebooks, internet, mas tínhamos amigos reais. Parentes moravam perto para aproveitar o tempo em família. Poderíamos ter estado em fotos preto e branco, mas você pode encontrar lembranças bem coloridas nelas. Somos uma geração única, pois somos a última geração que ouviu seus pais e também a primeira geração que teve que ouvir seus filhos. Somos uma edição limitada e então aproveitem, valorizem e aprendam com o ontem. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles valorizem seus ancestrais. Numa reunião de família, um jovem perguntou aos seus pais, tios e avós como que eles conseguiram viver antigamente, sem TV, sem Wi-Fi, sem tecnologia, sem internet, sem computadores, sem drones, sem Bitcoin, sem smartphones, sem Facebook, sem Twitter, sem YouTube, sem WhatsApp, sem Messenger, sem Instagram, sem Netflix. Então, o avô tomou a palavra e respondeu: veja, meu querido neto, da mesma forma como sua geração vive hoje, sem orações, sem dignidade, sem compaixão, sem vergonha, sem fé, sem honra, sem lealdade, sem respeito, sem valores, sem personalidade, sem noção de compromisso, sem o seu interior, sem caráter, sem tempero, sem ideias, sem amor próprio, sem humanidade, sem modéstia, sem virtudes, sem honra, sem propósitos, sem, isso eu não sei, sem essência, sem força interior, sem alma, sem identidade, quando muitos de vocês nem sabem se são homens ou mulheres. Nós, pessoas nascidas entre os anos de 1930 e 1980, somos abençoados e nossa vida é uma grande prova disso. Depois da escola, fazíamos o dever de casa e depois saímos para brincar. Jogávamos com os amigos reais, não amigos de internet. Costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincávamos com eles. Nossos pais não eram ricos, mas nos deram e nos ensinaram o amor verdadeiro. Nunca tivemos celulares, laptops, DVD, PlayStation, Xbox, videogames, notebooks, internet, mas tínhamos amigos reais. Parentes moravam perto para aproveitar o tempo em família. Poderíamos ter estado em fotos preto e branco, mas você pode encontrar lembranças bem coloridas nelas. Somos uma geração única, pois somos a última geração que ouviu seus pais e também a primeira geração que teve que ouvir seus filhos. Somos uma edição limitada e então aproveitem, valorizem e aprendam com o ontem. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles valorizem seus ancestrais.